Sim, então isso aqui tu vai ter. O que o Enem tem prática de trazer? O Enem tem prática de trazer, todo ano, escala em duas áreas de conhecimento. Humanas, na prova de geografia, e na própria prova de matemática, até porque são 45 questões. Então isso tem que estar na tua prova. Isso aqui não é luxo, isso aqui é necessidade. O cara quer que tu saiba a definição de escala. Deu para você entender? Então as dicas hoje aqui para vocês, tanto do Marinho, como a minha, e do Fabinho, que ele passou durante a semana com vocês, são dados excelentes. Ninguém vai jogar sua experiência, o Marinho não vai aparecer na TV Cultura para ficar falando besteira, porra. O cara, ele sabe, ele conhece, ele sabe de matemática e vai colocar a experiência dele para vocês. Agora, quando chegar bem aqui, que ele diz qual é a melhor cabeça que você, no parafuso que você vai escolher, aqui não é para todo mundo não. Talvez o cara chute e acerte, mas ele está acertando uma coisa sem saber o porquê. Então, preste bem atenção. Se você tiver um motor e esse motor estiver escassez de espaço, o parafuso usado é o parafuso que tem a maior quantidade de lados. Por quê? Porque no polígono regular, quanto maior a quantidade de lados, menor o ângulo externo. E menor o ângulo externo, o movimento dele vai ser pequeno. Sim ou não? E se o movimento dele vai ser pequeno, significa que o motor dele está com escassez de quê? Espaço. Deu para você entender? Aí tu vai dizer, porra, Maria, como é que eu encontro o ângulo externo? Primeiro me diz o que é o externo, caralho. É quem está do lado de fora, porra. Então, se você prestar atenção, aqui são polígonos o quê? Regulares. Sim ou não? Todos. Característica deles. Lados o quê? Iguais. Ângulos o quê? Iguais. Então, aqui vale quanto? 60. E quando você olhar por 60, ele é o interno ou ele é o externo? Interno. Então, diga para mim, quem é o externo agora? Não é meia bola? Meia bola vale quanto? 120. Sabe o que significa 120? Quando pegares a chave, fizeres isso aqui, ó. Caralho, tu tem 120 graus para fazer o movimento. Quando tu tem um ângulo muito grande, é porque tu tem escassez ou tu tem muito espaço para trabalhar? Muito espaço para trabalhar. E não é isso que ele quer. Se você olhar bem aqui, tu tem um ângulo de quê? 90. Quando você olhar aqui, aqui também tem um ângulo de quê? Se você fosse optar em duas cabeças, qual cabeça que você iria escolher? A quadrada ou a triangular? Quadrada. Por quê? Porque quanto menor o ângulo externo, menor o movimento. Quanto menor o movimento, a ideia é que você tenha o quê? Escassez de espaço. Deu para você entender? Com base no triângulo, tu mata a questão aqui, ó. Vai matar porque tu sabe que o hexágono tem quantos triângulos? 6, mas é qualquer triângulo? Não, triângulo o quê? Equilátero. Então joga aqui, bora jogador. Aqui vale quanto? 60, eu já sei. 60. Fecha a boca, Loura. Aqui vale quanto? 60. Olha pra cá. 60 com 60, vai me dar quanto? 120. Esse ângulo é o interno ou ele é o externo? Interno. Isso quer dizer que esse cara bem aqui vale quanto? 60. Entre os três parafusos, quem é que tem um menor ângulo externo? Diga, quem é que tem o menor ângulo externo? Hexagonal. Sim ou não? Sim? Então entenda. Só o pensamento. Na escassez de espaço, usa-se o parafuso com a cabeça com a maior quantidade de lados. Porque quanto maior a quantidade de lados, o ângulo externo vai o quê? Diminuir. Sim ou não, galera? Então o movimento que o cara vai fazer é um movimento pequeno. Tá claro para todo mundo? Tranquilo? Beleza? Mexe ficha, Marinho. Qual é a melhor letra aí, galera? Fala. Letra? De Deus. Perfeito. Vai, Marinho. Posso ficar sentado, legal? Bem, boa noite. Aproveitando que o Paleta estava falando sobre escalas aqui, e que realmente é um tópico assim quase certo de cair para você na prova do Enem, né? Escala. Então vamos pegar aí a primeira questão que trabalha com esse assunto e vamos resolver. Primeira questão está escrito assim:
uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, e uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, essa distância aqui é uma distância de 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou que na régua, essa distância entre as duas cidades correspondia a apenas 8 centímetros. Pergunta-se, qual era a escala? Bem, primeira coisa. E aí que é interessante, a ideia que eu dei é que eu dava a escala, o tamanho do desenho e pedi o tamanho real. Aí o Marinho já entra com o tamanho real, o tamanho do desenho, ele vai pedir o que agora? A escala. Ilustrando uma coisa que nós comentamos aqui, todo problema de escala trabalha como um tripé. Você vai ter sempre a grandeza em seu tamanho real, você vai ter o desenho e a escala que vai fazer essa ponte entre elas. Lembrando que do real para o desenho você divide pela escala e do desenho para o real você multiplica pela escala. Agora presta atenção a uma coisa. Se ele te der um problema desse daqui na tua prova, em que ele dá a grandeza em seu tamanho real e o desenho, preste atenção nas unidades. Ei! Unidades. Unidades, tu não vai esquecer disso. Atenção, maluco, nisso daqui. Lembra da tabela: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Não pode esquecer disso daqui. O resto é tranquilo. Como o Paleta acabou de definir aí, para você encontrar a escala, basta você fazer a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. No caso, o nosso desenho aqui, ele tem 8 centímetros e o real tem 2.000 quilômetros. Uma outra dica: ou você transforma de centímetro para quilômetro ou de quilômetro para centímetro. Dê sempre preferência em transformar maior para menor. Você evita com isso muitas casas decimais. Fazendo a conta, em cima vai ser mantido 8 centímetros, embaixo você tem 2.000 quilômetros. Se eu acrescentar um zero, eu vou para onde? Hectômetro mais um zero. Decâmetro, metro, decímetro, pronto. Preste atenção que escala é uma grandeza adimensional. Ela não tem unidade. Quando você está lendo uma escala no mapa, uma escala de 1 para 400.000, 1 para 400.000 o que? Centímetro, assim, não, nada. Ela não tem unidade. Ela vai apenas te dizer quantas vezes é maior ou menor. Só isso. Só fazer agora a simplificação. Aí vai da tua malandragem agora. Se tu pegar só o 8 com 2, vai ter que dividir de novo. Se tu pegares o 8 com 20, é outra história. Procura logo um número aqui que dê exato essa divisão, para você não precisar ficar fazendo simplificações e mais simplificações. Eu vou pegar o 8 com quem logo? Com quem que eu vou pegar e que vai dar exato essa divisão? 200? Quanto é que dá 200 dividido por 8? Dá quanto? Então vai ficar 1 sobre essa divisão aqui, dá 25. E ainda sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Portanto, essa é a sua. Irmão, só pedindo, se tu sairmos daqui, não aprendeu escala, pede para Deus, Deus me leve, mas me coloque numa outra oportunidade, porque depois que a gente projeta, toma a planta, toma a escala, me dá o tamanho real, aí depois vem o Marinho e pede a escala, não tem mais o que ele cobrar de vocês. A ideia é essa. Agora, não esqueça o ler e o raciocinar, porque aí vai ficar difícil. Tu pode até dizer assim: Paleta, eu não estudei porra nenhuma o ano todo, Deus sabe disso, Deus sabe, mas toda noite eu oro. E aí, irmão, acredite nessa energia
vai dar tudo certo. Posso seguir? Posso? Pegue para mim aí, por gentileza, uma questão que eu acho que vai separar o que é índio e o que é cacique. Tá beleza? Tá? Então presta atenção. Pois eu coloquei nos pré-vestibulares aí fora. Aí, cara, bora. Tá? Pega para mim a questão de número 9 aí. Parou. Pega a questão 9. Segura aí, papai. Tá? Tem gente que sabe qual material que pega. Tá pegando história já, né? História já ali. Sabe que esse é o poder do gato da loura, né? Chacha. Vamos lá, questão de número 9. Leitura, posso? Não. Posso ou não posso? Leitura. Durante uma aula no laboratório de matemática, um dos experimentos era montar e identificar o poliedro regular correspondente à planificação apresentada. Peraí, papai. Quando ele fala planificação, é porque eu não estou na geometria espacial, eu estou na geometria plana. Tá beleza? Eu estou na geometria plana. Um grupo de alunos conseguiu analisar a planificação e depois de muitas dobras conseguiu montar esse poliedro. Platão estabeleceu algumas relações entre as classes de poliedros e a construção do universo. Qual elemento dentro da filosofia de Platão representava o poliedro ao lado citado? É interessante essa questão, sabe por quê? Porque vai separar quem é índio e quem é cacique. Só para você ter uma ideia, eu poderia muito bem colocar essa questão, o sólido que representava a ideia de Platão. Eu não sei o que Platão fumava, né? E até porque eu sou licenciado, o Marinho também é licenciado, então tem coisinhas na nossa vida que para a gente ser conhecedor, a gente tem que estudar uma outra matemática, a matemática da pesquisa. Tá? E digo para você o seguinte, na minha pesquisa quanto professor de matemática, eu vejo que Platão se preocupava com duas escolas. Uma escola que ele chamava escola platônica, só para você ter uma ideia, só entrava na escola platônica quem tinha habilidade com geometria. Se o cara soubesse muita álgebra, não entrava, só entrava quem sabia geometria. Tá legal? E a outra, uma escola filosófica, onde ele pega os sólidos, que ele chama sólidos de Platão, e representa cada sólido com uma visão de mundo, uma visão de vida dele. Então preste bem atenção. Quando ele fala sólidos de Platão, você tem 5. Você tem uma infinidade de sólidos, porra. Ah, mas apenas 5 é o quê? De Platão. Então, na realidade, você tem o tetraedro, olha lá, tetraedro. Você tem o hexaedro. Você tem o octaedro, tá aqui. Você tem o dodecaedro, tá aqui. E você tem o icosaedro. Tá beleza? Não esqueça, na escola platônica, ele um ser constrói 5 sólidos, que ele diz a si mesmo, sólido de Platão. Você tem apenas 5 sólidos de Platão. E tu tem 2 maneiras de reconhecer um sólido de Platão. Tá? Cientificamente, matematicamente, eu já vou te dizer como. E tu tem ludicamente também dá para reconhecer quando ele é um sólido de Platão. Então não esqueça uma coisa. Quando você tem um tetraedro, você tem um sólido de quantas faces? 4, o nome já está dizendo, né? Hexa, 6, octa, 8, dodecaedro, 12 e icosaedro, 20. Preste bem atenção. Olha só, o aluno chega comigo e diz o seguinte: se eu tivesse colocado, Palito, as alternativas assim, seria difícil você acertar? Não. Hein? Era só você contar quantas faces. Conte pra mim aí, mano. Quantas faces você tem? 8. 6, aí tá foda, né? Conta de novo, mano. 8. Conta de novo, conta. O problema é visão. Hein? 8. Caralho! 8! Tu só poderia marcar quem? Aí tu ia sair da prova do Enem. Caralho! Pai d'égua! É isso, é? Tu tá
Sim, Marita? Tu está ali logo no meio do caboclo, sabe por quê? Nem todo índio é cacique. Quando tu sai da prova do Enem dizendo, pai d'égua, marquei, ó que tá tu e todo o Brasil. Então é uma questão, parece um torcedor do Paysandu. O cara não sabe matemática estressado e ele acha que ganhou uma, pronto, é salvação da vida dele. Ele ganhou uma e o outro time que está na frente dele também ganhou. Então não mudou nada, caralho, a tua vida. Verdade. Meu irmão? Caralho, não é um leãozinho. Pode até perder, caralho. Mas tá porrada no lugar. Chute macho esse aí. Caralho. E aí o outro chama de estressado, né? Ele me chama de estressado. E aí, o lance é o seguinte: quando eu mudo para a filosofia, eu não sei que Platão fumava, mas ele analisava isso como fogo, ele analisava isso como terra, ele analisava isso como elemento A. Esse cara é o teu universo, e esse cara é o elemento que? Água. É interessante, senhores. Isso, tantos anos antes de Cristo. Tu imagina o que é isso? Agora, imagina que o cara estava preocupado com o elemento fogo. Sabe que hoje o elemento fogo para a gente é a energia. Energia primária, secundária. Hoje, se você esquecer o seu celular na sua casa, tu passa o dia todinho esquisito. Porque você é totalmente dependente de um celular. Imagine viver sem o elemento fogo, que é energia. Imagina isso. Vamos para cá? Terra, até porque o homem não sabia como era a estrutura da terra. E hoje, a questão da terra é a questão da moradia. Olha como o cara estava preocupado numa projeção futura. É elemento A, elemento para sobrevivência. Aí surge o octaedro, tá? Ele é um sólido bipiramidal, sim ou não? Ele é um sólido acoplado no outro. Então, se tu queres encontrar o volume do octaedro, é simples, pô. Calcula o volume de uma pirâmide e multiplica por quê? Por 2. Quando você contar aqui 4 em cima e 4 o quê? Embaixo, está claro para todo mundo isso? Beleza? E aí, o universo é a questão dos astros. Até porque, naquela época, você não tinha religiões como você tem hoje. E aí, o homem era guiado pelos astros. Um ano tem quantos meses? 12. Quando você nasce, você não nasce dentro de um período do mês. Esse mês não vai te dizer se tu é o quê? Libra, Escorpião, Sagitário, sim ou não? Então, a ideia dele do universo era o sólido de 12 faces que representava os astros, os signos. E aqui, olha como ele estava certo. Olha aí, água, planeta. O planeta Terra é constituído aproximadamente de 80% de água. Então isso monta o elemento enquanto ser, enquanto lado filosófico de Platão. Então diga para mim, olha lá, alguma dificuldade para dizer que é octaedro? Se viesse, não, todo mundo seria índio. Sim ou não? Todo mundo iria acertar. Mas agora, com essa informação, se ele não colocar octaedro, qual você iria marcar? O elemento A. Tem isso aí? Tem ou não tem? Fala, Marquinhos. Aproveitando aqui que o palhão apaga, para cá, palheta. Não apaga. Tá. Aproveitando que o palheta está na prova aqui de geometria espacial, eu vou puxar um gancho com a probabilidade. O que nós aprendemos em probabilidade quando você joga um dado? Quando você joga um dado, geralmente nós estamos falando de um dado convencional de 6 faces. O dado convencional de 6 faces, ele nada mais é do que um hexaedro regular. Qual é a ideia quando você está dentro de um jogo? Todo mundo tem que ter a mesma chance de ganhar. Se eu jogo um dado, o que eu espero? Eu espero que a probabilidade de sair qualquer uma das faces seja a mesma. Que não tenha nenhuma face maior ou menor do que a outra. Porque se uma face for maior ou menor do que a outra, uma face, aquela que tiver a maior área, vai ter a maior probabilidade de sair. Então, quantos tipos de dado diferentes eu posso ter?
Em outras palavras, quantos sólidos geométricos eu posso ter em que todas as faces são iguais entre si, são congruentes entre si? Os sólidos de Platão. Só essas figuras podem ser usadas. E aí é o seguinte, para você reconhecer um sólido de Platão, você pode reconhecer cientificamente, matematicamente ou logicamente. Por exemplo, está aqui um sólido de Platão, sim ou não? Esse elemento é representado pelo elemento que? Terra. E esse cara, tu tem que construir 3 itens. Se obedecer os 3 itens, ele é sólido de Platão. Primeiro critério, todo vértice converge para a mesma quantidade de arestas. 1, 2, 3, sim ou não? Sim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pergunto para vocês, o primeiro item, ok? Sim ou não? Sim? Todo vértice converge para a mesma quantidade de aresta. Segundo, o que o Marinho disse, ó, todas as faces são congruentes. Então, todas essas faces aqui são congruentes. São polígonos regulares. Tá beleza? Tranquilo? Bom, ok. Todas as faces são iguais. E o último critério, tá? Que é a relação de Euler. Euler diz, vamos fazer amor a 2. Se tu tiveres uma amiga, vamos nós 3. Não tem problema, eu troco esse caralho rápido. Tá legal? E aí, o que acontece? Essa relação tem que bater uma igualdade. Conta pra mim. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8 o quê? Vértice. Quantas faces eu tenho lá? 6. Quantas arestas? Arestas. 1, 2, 3, 4. 4 em cima, 4 embaixo, 4 nas laterais. 4. 12 mais 2. Some aqui. 14. Some aqui. 14. Então, se obedece às 3, não é qualquer sólido. É sólido de Platão. Isso cientificamente. Logicamente, apenas esses 3 caralhos, esses 5 caralhos aqui, quando você abre um porta-joia no formato de uma esfera, tá vendo? Uma esfera. Se você colocar um sólido lá dentro, você fechar, sacudir e não escutar nenhum barulho, ele não é qualquer sólido. Ele é sólido de Platão. Apenas os sólidos de Platão, eles são inscritos perfeitamente dentro de uma esfera. Agora, se tu tem uma esfera, coloca um sólido e você fecha e sacode, aí tu escuta tac, ele é sólido vagabundo. Ele não é o sólido de Platão. Beleza? Tranquilo? Vai lá. Pega o teu material agora aí na questão de número 4, análise combinatória também, questão certa para você na prova. Dá uma olhada aí, questão de número 4. Foi. Maurício de Souza, criador da famosa revista com histórias em quadrinhos, baseou a criação de seus personagens em amigos de infância e nos filhos, conferindo a cada um deles características distintas e personalidades marcantes. A turma da Mônica e todos os demais personagens criados pelo escritor estão aí, com um tipo de mensagem carinhosa, alegre e descontraída e até matemática, dirigida a crianças e adultos de todo o mundo. E aí você tem uma charge que você acompanha no seu material. Nessa charge tem um doido correndo aí com uma placa escrito assim, ó. Nessa placa está escrito óculos. Se os personagens da história em quadrinhos acima continuassem permutando as letras, esse maluco saiu correndo com essa placa aqui e misturou as letras. Misturando, ele chegou nessa outra placa bem aqui, formado com as mesmas letras. Ele organizou para o Cebolinha e mostrou para ele, ó. Olha a palavra que ficou formada. Com as mesmas letras. A palavra óculos virou loucos. Se os personagens da história continuassem permutando todas as letras com o objetivo de formar todos os anagramas. O que são anagramas? Anagramas é quando você pega qualquer quantidade de letras que faça sentido ou não e começa a
dois problemas com anagramas. Anagramas nós podemos ter ou não letras repetidas. Vamos pegar aqui um exemplo da palavra amor. A palavra amor, se você começar a trocar essas letras entre si, elas vão formar toda hora palavras diferentes e nunca vai haver repetição entre elas, porque nós não temos letras repetidas. Então basta nesse caso você calcular a permutação das 4 letras, que vai ser 4 fatorial. Porém, essa palavra aqui, ó, loucos, ela tem letras repetidas. Quantas letras repetidas ela tem? 2 letras repetidas. Ela tem, na verdade, a letra O se repetindo. Aí entra um problema. Como é que eu faço para calcular essa permutação se eu tenho letras repetidas? Eu tenho que tomar cuidado com isso. O total de letras que eu tenho é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o total de permutações é 6 fatorial. Só que como 2 letras se repetem, eu tenho que retirar, então, todas as repetições. Todos os anagramas em que ocorrendo a mudança da letra O, na verdade não muda a palavra. Para fazer isso, o que você faz? Divide pelo fatorial das letras que estão repetidas. Como são só 2 letras repetidas, 2 fatorial. Resolvendo isso daqui vai ficar 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, dividido por 2. Faz a continha bem aqui. Me ajuda agora e vê quanto é que dá esse produto aí. 6 vezes 5 dá 30. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 12, 360, o quê? Permutações. Calma que não acabou. A parte mais importante vem agora na resposta. Só que a resposta ela vai depender do português, da sua interpretação. Eu vou te dar 2 minutos, porque a questão ela acabou. É só interpretação agora, é só português. 2 minutos para vocês marcarem para mim a alternativa correta. Ninguém fala. Ninguém fala. Alternativa correta, letra? Bora ver. Ele não teve um total de 360 anagramas? Vai para a pergunta da questão. Olha a pergunta. Quantos anagramas a mais ele poderia fazer? Só que ele já tem quantos anagramas aqui? 2. Se o total de anagramas é 360 e ele já tem 2 para 360 falta letra certinho. Aí, Maleta, sem sobrevivente. Aí, tá vendo só? O cara faz toda a conta, beleza, mas na hora é a interpretação, é a leitura, é a análise, é a frieza da gente na hora de decodificar aquilo que você leu. Não adianta, pessoal, o que é importante é você sair daqui com todas as dicas, tá certo? Todas as dicas, beleza? Tranquilo? Tem uma questão aqui que a garota da Extra Farma, acho que ela falou: Palito, eu parei até de trabalhar, mas eu não cheguei em resultado nenhum. Diz o seguinte: pegue para mim a primeira questão, por gentileza. Pegue aí a questão, por gentileza. Posso? Posso? Maria hoje está com caralho, moleque. Ele veio todo executivo. Moleque, o cara, vou te contar, é meu parceiro meio. Estou te dizendo, matemática é só macho, moleque. Não é geografia, é só viado, né, moleque? Matemática não, meu irmão, é só macho. Só do Leandro. Macho. Primeira questão.
questão, vai lá. Uma boiolagem doida. Beleza, vai lá. Diz o seguinte, primeira questão. Uma fábrica utiliza madeira de reflorestamento na produção de lápis. Todos os lápis têm a forma de cilindro circular reto, com 1 centímetro de diâmetro e 12,5 centímetros de comprimento. O grafite, também de forma cilíndrica, tem 6 milímetros de diâmetro e ocupa toda a extensão do lápis, conforme mostra a figura a seguir. Supondo que uma tora, olha aí, loura, supondo que uma tora, tá? Supondo que uma tora de madeira, da madeira, utilizada na fabricação de lápis, tem 2,5 milímetros cúbicos de volume e que 20% da tora, a loura vai ficar chateada, é desperdiçada por causa dos costes. O número de lápis que essa tora rende é. Então, mas peraí, loura, calma. Ela é rebarbada. Já vou trazer aqui o Marcos. Olha pra cá. Preste bem atenção. O que o executivo falou é importante. Tá certo? Quando você trabalha com escala. E aí olha a brincadeira que você tem. Uma questão simples, mas ela te arrebenta onde? Na mudança de escala. Ela vai te arrebentar na porcentagem. Então tu tem que ter muita tranquilidade. Então olha pra cá. Loura, o volume da tora é o seguinte. 2,5 pi metros o quê? Cúbicos. Dessa tora, a loura deixa escapulir 20% dentro. Ou seja, 20% da tora, a loura não quer. Isso quer dizer, preste bem atenção, que quando você olhar para cá, tu pode pegar este cara aqui e quebrar em 5 partes iguais, sim ou não? Sim? Então eu posso dizer que isso aqui é 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Tu concorda comigo? Sim? Ora, então isso aqui vale 20%, 20%, 20%, 20% e 20%. Concorda comigo ou não? Tá tudo tranquilo aí? Tá? Então, se a loura tem o volume de uma tora e ela deixa escapulir 20%, significa que ela só aproveitou 80% da tora. Então quer dizer que a quantidade, o volume de madeira para a produção de lápis contém quanto? 2 pi metros cúbicos. Isto aqui é que a loura vai produzir os lápis. Deu para você entender? Tá, beleza. Segura aí. Volta para cá. Voltando para... De perto, mano. E aí, a lance é o seguinte. O que você vai colocar de madeira é só isso aqui. Tu concorda comigo? Porque aqui no meio é o quê? O grafite. Sim ou não? Sim? Aí, olha só. O que o Marinho, futuro vereador, tá certo? Eu quero ser teu assessor, cara. Eu vou convencer o caboclo, vota em ti. Vote, que aqui é a solução. Vote, que ele vai transformar a tua vida. Vote, que a educação vai funcionar. Vote, que a saúde vai funcionar. Ele é o nosso representante. Deixa que eu fico só na contagem do dia. Vai trabalhar, olha pra cá. E aí, o lance é o seguinte, preste bem atenção. Eu já tenho volume. Vai passar mal, galera. Oi? Vai passar mal, amigo. Loura, eu acho que se eu te desse assim, tem um saco de osso aqui no meu dente. E aí, o que eu quero? Preste atenção. Aí, eu quero saber a quantidade
de lápis. Então olha só, presta atenção. Quantidade de lápis é o volume de madeira que eu tenho. Por quê? Porque a Loura deixou escapulir 20%. Ela só pegou quanto? 80. E 80 corresponde a quem? 2.000 metros cúbicos. Beleza. Já tem o volume da madeira. Beleza. Só está faltando encontrar o volume de quê? De um lápis. Tu concorda comigo? Volume de um lápis. Aí olha o volume do lápis aqui. Olha o lápis. Se você prestar atenção, eu só vou usar madeira na parte externa do grafite. O grafite, esse cara bem aqui, ó. Sim ou não? Sim? E olha como você vai fazer. Presta atenção. Você tem quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Sim ou não? Sim? Presta atenção. Olha lá, é melhor você transformar, preste atenção, o maior para o menor, que o Marinho disse. Por quê? Porque você evita o quê? Casas decimais. Então, por exemplo, eu estou aonde? Centímetros. Vou para onde? Milímetros. Então, vou dar o quê? Uma casa. Andando uma casa aqui, vai me dar quanto? 125 o quê? Milímetros. Se eu andar aqui uma casa, vai me dar quanto? 10 milímetros. Sim ou não? Beleza? Só que o volume do lápis, galera, não esquenta a tua cabeça. O volume do lápis é exatamente o quê? O volume de madeira que ele vai ocupar. E o volume de madeira que ele vai ocupar, esse cara aqui é o grafite, é como se fosse uma parte vazada. Sim ou não? Sim? Então vai ser a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então tu vem para cá. A área da base vezes o quê? A única coisa que tu tem que te preocupar é com a base. Porque a base vai ser uma coroa circular. Por que uma coroa circular? Porque tu só vai colocar o quê? Madeira aqui, ó. Sim ou não? Sim? Aqui no meio está o quê? O grafite, exatamente. Então aqui, se você prestar atenção, tu só vai colocar madeira aqui, ó. Então isso para mim, na matemática, é chamado de quê? Coroa circular. E como é que tu calcula a coroa circular? Olha para cá. Rzão e aqui o quê? Rzinho. Então essa região de madeira aqui vai ser π, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Olhe para mim aqui. Isso aqui não é o diâmetro. É ou não é? Não é o diâmetro. O diâmetro vale quanto? 10. Quem é o raio? 5. Então vai ficar 5 ao. Então vai ficar π vezes 5 ao quadrado menos. Olha para o diâmetro do grafite. Quem é o diâmetro do grafite aqui? Oi? 6. Quem é o raio? 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. Sim ou não, galera? Sim? Posso sim ou não? Posso? Beleza? Olha para cá. Isso quer dizer 5 ao quadrado vai me dar 25. 3 ao quadrado vai dar 9. 25 menos 9 vão me dar quantos? Tem que saber subtrair, né, mano? Quanto vai dar? 16 vezes π. 16 π. Então diga para mim. Volume do lápis. Volume do lápis vai me dar quem? 16 π vezes. Procura para mim lá, maninho. Quem é a altura do lápis? 125. Quando você fizer volume do lápis, quando você multiplicar isso, vai me dar 2.000 π milímetros cúbicos. Pergunta. Eu tenho a quantidade de madeira que eu vou usar. Essa madeira vai ser transformada em lápis. E eu tenho o volume de um lápis. Volume de um lápis. Tá bem claro para todo mundo? Tá ou não? Tá? E aí olha o que você vai fazer. Presta atenção. Quantidade de lápis. Diga para mim. Quem é o volume de madeira? 2.000 metros cúbicos. Só tem um detalhe. Aqui está em quê? Metros cúbicos. E aqui está em quê? Milímetros cúbicos. Olha lá. Eu tenho mais um problema. E aí olha o que você vai fazer.
Coloca 3 aqui, ó. Coloca 3 aqui. Tá certo ou não? Colocando 3 aqui, tu tá em quê? Metros cúbicos. Vai, daqui para cá. 3, porque eu estou colocando expoente 3. Depois, 6. Depois, 9. Então tu concorda que esse cara aqui para mim, ó. Esse carinha aqui é a mesma coisa do que? 2 vezes 10 a nona pi milímetros cúbicos. Dividido. Que é o volume de um lápis. Um lápis, vai. 2 vezes 10 terceira pi milímetros cúbicos. Aí tu dá-lhe o fatality aqui. Tu dá-lhe o fatality aqui. Dá-lhe o fatality aqui. Só não vai cortar 10 com 10, tá, mano? Que aí fica escroto. Bora. Quantidade de lápis. Divisão de potência de mesma. Conservo a e subtrai os 10 elevado a sexta. 10 elevado a sexta, extra fala, vai me dar 1 milhão de quê? Tá legal, senhores? Beleza? Tá uma tristeza, né, mano? Né? Deixa pra te dormir. Quando for o sono eterno, aquele condomínio de luz. Todo mundo calado. Tá certo, né, mano? Aqui. Arthur Cavaleiros, tá? Arthur Cavaleiros, estão me chamando lá fora. Para você lá fora. Sim, tira, faz um, depois faz o De outro. acordo com informações da sua irmã. Não sei se é verdade. Foi aí, mano. A irmã dele está chamando ele. Bonito, mano. Tá liberado, sem irmã. Vai lá, um minutinho para você copiar. Ai, meu Deus do céu. No final.